Eu vou passar para os outros tópicos, já estamos recebendo algumas questões. Eu só vou pedir o seguinte: ao fazer uma questão por escrito, nós abrimos também oralmente. Coloque o nome. Na verdade, isso eu acho bem interessante, não é obrigatório, mas eu acho interessante. Vou passar agora para o professor Roque, e ele vai tratar dos temas que eu acho que é o tema talvez mais palpitante, que é o papel do Supremo Tribunal Federal no processo do impeachment. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que pode fazer o presidente, o que pode fazer. Eu estou vendo um paralelo, como foi o processo do impeachment do Collor e como que se pretende para o processo do impeachment da presidente Dilma. Boa noite a todos. Agradeço ao presidente da mesa, professor doutor Paulo de Tarso Nery e demais colegas que compõem a mesa, essa oportunidade. Saúdo aí ao público, de forma geral, acadêmicos, bacharéis, alunos, ex-alunos, colegas e amigos. Veja, senhores, eu penso na análise que antes de discutir o paradoxo de mérito, como nós estamos aí, penso que algumas perguntas vão entrar nessa questão de mérito, alguns até de partido ideológico, devemos ter como paradigma a inafastabilidade da lei, que fundamenta o chamado Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, que a professora Amanda citou, inclusive. Temos como 5 parâmetros a questão, quando você fala de STF, você imagina um outro tribunal, uma segunda chance de apelação, um segundo órgão de apelação. No caso, o papel do STF, em primeiro lugar, como você sabe, é o guardião da Constituição. Ele faz o papel de Suprema Corte, ele não é a Suprema Corte. No Brasil nós não temos Tribunal Constitucional. Nosso controle de constitucionalidade é misto. Ora concentrado no Supremo Tribunal Federal, quando se trata de lei abstrata, ora difuso nos tribunais inferiores, desde primeira instância. Desde, costumo dizer, desde o Foro de Pinheiros, aqui do lado. Temos como 5 parâmetros fundamentais. Primeiro, a Constituição Federal, hoje vilipendiada, massacrada, tratada como pequeno príncipe. Você lê, mas depois nunca mais você vai querer saber dele. Mas a Constituição Federal... A gente assiste o desenho. Para pegar um pouquinho se eu ficar falando só de abstração, daqui a pouco esvazia o auditório, né? Então tem que... Veja bem, senhora, a Constituição Federal é a base e a cúpula do direito, do ordenamento jurídico. Como tal, ela tem um papel fundamental. Tanto que no seu artigo 1º já trata do que, para que nós viemos, da onde nós viemos, ou seja, a República Federativa do Brasil. O segundo parâmetro é a própria lei de impeachment que os colegas já estão citando aqui, perfeito? Que é a Lei 1079/50. O professor Felipe já me antecedeu ao tratar dela. O terceiro seria o regimento interno da Casa, do caso do Senado Federal, como parâmetro. Eu coloquei também, acrescentei aqui, em dezembro teve o julgamento da DPF, número 738, que julgou o roteiro do impeachment, como seria esse questionamento. E o último seria a própria jurisprudência ou precedente do julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Somente para fazer um arrazoado dos gabinetes hoje, da presidência do STF, na pessoa do ministro Ricardo Lewandowski, como também do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, estão trabalhando em conjunto para definir esse roteiro, para, se eu posso dizer assim, democratizar o máximo possível, para evitar vícios e questionamentos futuros, e aí trazer total segurança jurídica e insegurança jurídica para esse feito de transição do impeachment. É bom destacar que nesse momento processual não há que discutir mérito, sim os procedimentos para evitarem vícios processuais, tanto materiais como formais. A lei de impeachment estabelece que o presidente do STF participe do julgamento da denúncia por crime de responsabilidade. Os professores já vieram tratar, eu não vou alongar nesse sentido. A participação do presidente do STF no processo deve começar após a votação sobre a admissibilidade do processo do Senado. Sendo aprovado a admissibilidade por maioria simples dos senadores, o presidente da República será afastado do cargo por 180 dias para se defender no processo.
e aí sim vai se discutir o mérito da cassação ou do impeachment, entre aspas, do impedimento. Lembrando apenas, que no âmbito do mérito, a discussão tem limites, em relação se houve a conduta ou não em relação ao crime. Não vai se discutir sobre Bolsa Família, não vai se discutir sobre programa de governo, vai se discutir sobre o ato, sobre a conduta. Daí que a palavra, até o termo crime, ele até é um termo impróprio para a questão política, como também o próprio termo mandato, né? Porque ele adjunta do direito civil, que vem do mandato, que é uma procuração. Você sabe que a procuração é específica, né? Você não tem uma abstração. E já no mandato político, aqui o senhor pode me dizer melhor, tem a abstração total, você vota numa confiança, se você não gostou, não tem recall, é só depois de 4 anos que você vai voltar ou não. Então essa limitação da discussão, ela fica em torno do ato político, do ato executivo, no caso, se ele fez ou não fez. Lembrando que vocês aprenderam logo no começo de teoria do direito, que nós, pessoas naturais, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíba, inclusive, entre aspas, matar, que a lei não fala que é proibido matar, né? Não estou indicando isso para os senhores, que lá tem uma presunção legal do que acontece, direito e dever, né? Observar a lei. Mas a administração pública, o agente político, é o contrário, ele só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei, é o princípio vinculante da legalidade, é o princípio constitucional da ideia de Estado de Direito. Após revoluções setecentistas, a preocupação é que não existisse uma ideia de Estado, de l'État c'est moi, o Estado sou eu, mas sim do Estado limitado pelo poder do que? Da Constituição. Daí que eu falo que a Constituição não pode ser o pequeno príncipe da história. A Constituição é o fundamento de toda a história, do começo e do fim. Então, quando você questiona isso, você está, com todo respeito, rasgando a Constituição, vilipendiando ela. Em relação a esses limites, com abrangência, nós temos o artigo 37 da Constituição, que trata exatamente dos princípios constitucionais que regem a administração pública direta e indireta, no caso, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Daí você já começa a entender, quando se fala de crime de responsabilidade, está se buscando alcançar se aquele ato se fez ou não fez por omissão, ele deve ser verificado e havendo, vou usar o termo tipificado, né, mas havendo indícios, vamos dizer assim, deve ser julgado. E é o que vai ocorrer no caso do processo de impeachment no Senado. Ele vai ser julgado pela questão seguinte: como bem disse, no primeiro momento de admissibilidade, a preocupação foi falar do filho, foi falar do pai, não foi falar do que para que veio, né? Nesse segundo momento, já há a necessidade de, nas fases processuais, se buscar o quê? Os elementos que caracterizam o crime de responsabilidade, como eu bem salientei, pelo ato, né? Havendo vício nisso, que aí abrange desde a questão constitucional, da ampla defesa, do contraditório, isso pode ser questionado no Supremo Tribunal Federal, pelas medidas cabíveis. Até um case identificativo para fazer um paralelo aí da entendimentos, eu falo muito, até falei aquela hora, já adiantei, a relação dos prefeitos que são cassados pelo Decreto-Lei 201/67. É um decreto que trata do quê? Do crime de responsabilidade dos prefeitos, vices e vereadores, que entra desde a questão do decoro até a questão do chamado crime de responsabilidade próprio mesmo. Para vocês terem uma ideia, até porque hoje você vê, não houve crime, está discutindo mérito na televisão, e o cidadão comum não tem essa largueza para entender. Para vocês terem ideia, um prefeito pode ser cassado por não responder, desatender requerimento de informação. Para você ter ideia, requerimento de informação é exatamente o que vocês estão pensando. Vai lá o vereador, faz o requerimento de informação para saber determinada secretaria, determinada circunstância, não é respondido, dentro do prazo de 30 dias, é cassado. Então, quer dizer, há um formalismo que deve ser seguido dentro da administração pública. Há uma ideia, uma falsa ideia, que quando você se torna político, agente político, você tem uma imortalidade dentro da carreira política, né? Você não pode ser questionado judicialmente, porque aí é golpe, né? Para não entrar no mérito, acabei de... Peço perdão. Mas você provocar. Então, veja, o julgamento do impeachment, senhores, ele é político, né?
Até acabei demonstrando agora a vontade política, né? Sabe que Nietzsche explica isso, né? O subconsciente. O julgamento do impeachment, senhores, ele é político. Por ser político, ele basta baseado na sua vontade. Não há um cerceamento de vontade nesse sentido. E essa vontade, ela vai ser cerceada pela base governamental, a base de governabilidade. Essa base de governabilidade, ela está eivada nos partidos políticos. Você tendo essa base de sustentabilidade, você consegue o quê? Se manter no poder. Quando há essa queda de confiança, essa quebra de confiança, essa palavra vem do parlamentarismo, e no caso do presidencialismo, ou seja, o impeachment, você não há sustentabilidade. E aí ocorre o processo de impeachment. A diferença na época de Collor, você pode dizer assim, em 92, estava nascendo naquela época, estava cursando colegial ainda. Do Collor foi o seguinte, que não havia essa governabilidade. Então o processo de impeachment foi quase praticamente instantâneo, né? Em 3 meses estava se resolvido a questão do impeachment. Já nesse caso, hoje, há uma divisão partidária, há uma divisão política, e isso acaba gerando uma dificuldade maior e um questionamento maior, né? Só que esse questionamento, repito, o poder do juiz ele é limitado também. Ele não pode ir, essa discussão de mérito, ir além da discussão política. Quando houver a discussão política, não cabe ao juiz, no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, entrar no mérito dessa discussão, dessa vontade política. Por quê? Senão estaria o quê? Atingindo a separação de poderes. Então isso fica bem claro, porque o papel do Supremo Tribunal Federal, em qualquer juiz, é verificar, repito, se há algum vício formal ou material que venha causar a nulidade do ato. Quando se fala nulidade, é híbrido, ou seja, vai até a sua nascente, o efeito é ex tunc. Ou, no caso, quando houver uma graduação desse efeito, o efeito é ex nunc. Muito bem. Só lembrando, só testando, pessoal. Mas o possível, o papel do STF em relação ao processo de impeachment, ele tem um papel de árbitro apenas, no sentido de preservar a segurança jurídica e garantir o uso das normas que estejam vigentes antes do início do processo, que são base da jurisprudência do STF. Em síntese, a ideia é que haja apenas um controle de constitucionalidade dos atos legislativos. Se houver, durante o ato legislativo, algum vício formal ou material, e aí entra, no caso, o papel do juiz, o papel do Poder Judiciário, no caso específico, o papel do STF. Eu trouxe muita coisa, mas para não me alongar, houve até uma questão da candidatura russa, acho que até a professora Amanda falou, o professor também Tuma citou, só para lembrar, a candidatura russa para a composição da comissão especial que analisa a admissibilidade de impeachment são ilegítimas, porque a lei estabelece a participação proporcional dos partidos na comissão. Então, ou seja, não é individualização do político, você que vai formar a comissão, e sim que, pela base partidária, pela divisão que há dentro do poder da comissão, do próprio Congresso, no caso da Câmara dos Deputados, é que se faz a divisão. Ou seja, cada partido tem sua representatividade e ela deve ser o quê? Mensurada em cima disso. Caso contrário, há uma ilegitimidade. A minha conclusão, senhores, eu faço até um apelo, que eu falei no começo, respeito à Constituição Federal. Ela não é um amontoado caótico de normas. Há uma sistematização normativa inculcada entre os princípios e as normas que configura como fundamento do Estado de Direito. A não observância disso migra a distorções interpretativas que flexibilizam normas constitucionais, sem falar em cláusulas pétreas. O resultado é a migração de valores constitucionais para um estado de mera legalidade, ou pior, para um estado das coisas, ou um estado de justificativas, onde se pode tornar tudo, até o ilegal, o imoral, em constitucional. Haja visto as decisões discricionárias, ainda bem que foi adiada hoje, né, da nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ministro. É legal? É.
mas fere os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. A corrupção, como bem citou o padre Antônio Vieira, professor de sermões, ele trata muito bem isso, quando ele cita em Alexandre que prende um pequeno pesqueiro e o questiona o seu carregamento. E logo Alexandre o interroga e já o julga, dizendo que ele era pirata. E o pequeno pescador disse: eu sou pirata por carregar pouco. O senhor é imperador por roubar muito. A corrupção, senhores, não está na ideia do efeito que nós pensamos no dinheiro. A corrupção está no abuso do poder e, acima dela, na omissão do que o cidadão tem e no desvio da finalidade desse poder. Então, antes de mais nada, nós não temos obrigações, nós temos dever, daí o dever cívico, em observar a lei. A qualidade do agente político, senhores, está na baixa qualidade do parlamento, que é reflexo da nossa sociedade. Então, reflito sobre isso. Muito obrigado.